ministro José Dirceu dá um verdadeiro show, e em menos de 7 minutos, destrói com dados e fatos o sonho da turma de Flávio Chocolateiro que se empolgou com as pesquisas. Espia. Normalmente, em ano eleitoral, um governo que disputa a reeleição tem uma tendência de melhora da sua aprovação. O governo Lula está começando no sentido oposto, com a desaprovação tendendo a crescer e a aprovação sem subir o suficiente, e com isso tem voltado a ter aquele saldo negativo quando a gente subtrai a desaprovação, a aprovação da desaprovação. O saldo tem sido negativo para o governo nesses 3 primeiros meses do ano. O que o senhor vislumbra que o governo Lula tem condições de fazer, ou o que o senhor gostaria de ver o governo fazer para reverter a tendência desses números neste momento? Eu diria que o governo já começou. A medida que o governo toma nesse momento, como tomou em 2008 e 2009, na crise internacional, é para proteger a economia popular, o emprego e o bem-estar das famílias brasileiras. Deixar os preços do diesel ou da gasolina oscilar conforme a guerra que nós estamos assistindo no mundo é uma responsabilidade que, como foi mostrado aqui, afeta toda a cadeia produtiva do país, todos os preços. Então o governo fez bem. A eleição será em outubro. Nós temos 6 meses pela frente. O governo tem uma agenda muito positiva. Essa agenda, de certa forma, foi sequestrada nessas últimas semanas pelo escândalo do caso Master, certo? Mas a agenda real do país é isso, enfrentar a crise internacional, o país continuar crescendo, com desemprego baixo, com inflação baixa. O país pode ter certeza que o presidente Lula, pela experiência dele, pela liderança dele, já mostrou isso no passado, como aconteceu no tarifaço, que ele adotou um pacote para proteger a empresa brasileira do tarifaço e adotou um pacote para proteger o cidadão, a família, que foi o gás do povo, foi a isenção da conta de luz, uma série de medidas para proteger o crédito habitacional, para ao mesmo tempo compensar uma medida com a outra. Eu gostaria de falar um pouco agora sobre a oposição, olhando para a eleição, esse momento pré-eleitoral que a gente vive. O que o senhor acha que a campanha do presidente Lula deve fazer e a militância deve fazer para conter o avanço de Flávio Bolsonaro? Se nós olharmos as pesquisas do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente, tinha a votação que o Flávio Bolsonaro está tendo nesse momento. Nós sabemos que a eleição, já de 14 e a de 22, foram totalmente equilibradas. E a eleição de 18 não foi equilibrada, mas o Haddad foi para o segundo turno, apoiado pelo presidente Lula, e fez mais de 45% de voto. Então nós estamos num país que fez opção por 2 caminhos. O caminho da direita ou da extrema-direita e o caminho progressista da esquerda ou da centro-esquerda, em aliança com setores, inclusive, da direita democrática. A oposição está fazendo o papel dela. Ela quer disputar para vencer e está anunciando o que vai fazer. Às vezes se refere ao que Milei está fazendo na Argentina. É privatizar. Aliás, privatização deu no que deu agora, que nós estamos importando diesel, importando gasolina, dependendo de fertilizante do mercado internacional. A oposição vai propor desvincular o salário mínimo da Previdência para os aposentados ficarem desprotegidos, reduzir os investimentos com o fim do teto da saúde e educação, privatizar a Previdência, porque não é isso que o Brasil precisa. O eleitorado que quer votar no Flávio Bolsonaro ou no Bolsonaro, certo? Tem o direito de fazê-lo. Agora, ele está apontando um caminho para o país. Nós apontamos outro caminho, que aliás nós realizamos esses 4 anos. Vamos comparar o governo do presidente Lula com o governo do presidente Jair Bolsonaro. E mais, no mundo de hoje, nós precisamos de um presidente com a liderança e experiência que já é comprovada do presidente Lula. O Flávio Bolsonaro vai governar o Brasil apoiando o Trump, apoiando que se bombardeie o Brasil para combater organizações terroristas, apoiando a política de guerra do Trump. O Brasil é um país de paz. Nós vivemos numa zona de paz na América do Sul, na América Latina. Nós queremos optar por uma política no mundo, nem dentro dos Estados Unidos está tendo apoio, que é de resolver os conflitos que estão pela guerra. É muito grave pensar em eleger o Flávio Bolsonaro com a opção de apoiar a política do Trump. Não é isso que o Brasil precisa. O Brasil precisa de paz para crescer, desenvolver e combater a desigualdade e a pobreza. Isso, o PL e outros partidos de oposição definiram como estratégia focar nas eleições para Senado com uma pauta anti-STF. Eu queria saber a sua avaliação e até que ponto esse envolvimento direto ou indireto do Dias Toffoli e do Alexandre de Moraes com o Banco Master municia essa estratégia e como é que o senhor avalia que esse desgaste do STF pode acabar fortalecendo ou não a estratégia da oposição bolsonarista? Bem, essa é a estratégia da oposição bolsonarista. A pauta do país, a agenda para eleger senador, não pode ser o Supremo. Se alguém, um de nós, quer ser candidato ao Senado, tem que discutir os interesses de São Paulo, não discutir a questão específica, pode ser importante, do Supremo. Mas a oposição não elegerá a maioria no Senado. Essa ideia que a oposição vai eleger em São Paulo, por exemplo, os 2 senadores, não é real, nem no Rio, nem em todo o Nordeste, nem na maioria dos estados. Isso é propaganda. A realidade é outra. Da mesma maneira, governadores, a imensa maioria dos governadores da Bahia até o Amazonas, incluindo o Pará, o Amapá, são governadores que tendem a apoiar o presidente Lula. São senadores que tendem a apoiar o futuro governo do presidente Lula. E aqui em São Paulo nós temos condições de eleger senador. Aliás, o ministro Fernando Haddad, o vice-presidente Geraldo Alckmin e a ministra Simone Tebet estão em primeiro lugar nas pesquisas aqui. Tem muita propaganda que o PL vai eleger o mesmo número de deputado 90. Vamos ver a disputa eleitoral, porque se ganha ou se perde a eleição na campanha. E a conjuntura internacional pesa. Achar que o nosso governo vai ficar parado, não vai ter uma agenda para os próximos meses para resolver os problemas do país, não considerar que nós vencemos as 5 últimas
últimas 6 eleições. Só perdemos a de 18 pelas circunstâncias como elas foram realizadas, que excluíram o presidente Lula da eleição. Então, aqui é sumo subestimar. Nós não subestimamos a oposição. Agora, essa eleição vai ser resolvida nos próximos meses, não está resolvida. A gente tem visto as pesquisas recentes mostrando um crescimento da oposição e uma queda na aprovação do governo. Muita gente do governo nos bastidores atribui isso à crise do Banco Master. A gente sabe que essa crise pega a direita, que teve doação de Zetel, cunhado de Vorcaro, para Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, mas respinga também no governo federal e pega o Supremo, que na cabeça do homem médio, segundo essa avaliação do governo, tem ali uma proximidade com o governo Lula e, portanto, o governo de plantão que acaba sofrendo politicamente com esse desgaste institucional que vive Brasília. O senhor concorda com essa avaliação? E segundo, acha que o governo tem patinado ou tem como o PT de alguma maneira melhorar nas redes sociais e na narrativa pública em relação a esse tema, mostrar que na verdade isso não é só o PT que pega todo mundo ou que pega mais a direita, inclusive tem tido dificuldade em criar essa narrativa e convencer a população de que essa crise não é estritamente do Lula e que não foi o PT que gerou essa crise? Não, essa crise não é do governo, nem é do PT. Aliás, quem está investigando, investigou, investigará e levar aos tribunais os responsáveis pela crise do Banco Master é a Polícia Federal, são os órgãos da Polícia Federal. Não é a CPMI que está fazendo isso. E o governo, o Banco Central, que é independente, adotou as medidas. Foi o Banco Central que decretou a liquidação. E foram as investigações da Polícia Federal que levaram a identificar quem dentro do Banco Central operou a favor do Banco Master. Eu não vejo nenhuma relação entre o crescimento ou não daquela candidatura com relação à candidatura do presidente Lula por causa do Banco Master. Não se trata disso, porque se você olhar todos os personagens que até agora foram identificados com alguma relação a ser investigada ou sob suspeição com o Banco Master, não tem nada a ver com o PT, nem nada a ver com o governo. Essa semana mesmo agravou a situação do governador de Brasília, Ibanez. Agora mesmo o líder dele foi sujeito a uma operação. O ACM Neto, ex-prefeito, ex-deputado, apareceu. Por que isso tem a ver com o governo? O governo está tomando todas as medidas. O governo não é parte nessa questão. Quero repetir, nós nunca tivemos a ilusão que essa eleição seria uma eleição ganha, ou o presidente Lula estaria reeleito. Não existe isso no Brasil. Já falei de 14, de 18, e só olhar as pesquisas de um ano atrás, de 6 meses atrás, é uma eleição equilibrada, que vai se resolver durante a campanha eleitoral e na ação do governo.